No Brasil, milhares de pessoas são diagnosticadas com atrofia muscular espinhal, a AME, uma doença rara, degenerativa, que pode ser fatal e, aos poucos, reduz a capacidade das pessoas de desenvolver ações vitais, como comer ou respirar. Mas a medicação capaz de frear o avanço da AME, conhecida como o remédio mais caro do mundo, custa até 12 milhões de reais e não é disponibilizada pelo SUS. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei pede que o medicamento seja disponibilizado pela rede pública. No entanto, enquanto a proposta não é aprovada, famílias do Brasil travam batalhas judiciais e reúnem esforços em campanhas de arrecadações em busca do direito mais básico, a vida. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. A Maria Júlia, de 2 anos e 5 meses, tem atrofia muscular espinhal, AME, uma doença genética rara, degenerativa e que pode ser letal. A atrofia muscular interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis por gestos voluntários vitais, como respirar ou engolir. Segundo o Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, 1 em cada 10 mil crianças nascidas vivas tem a doença. E ela é a maior causa genética de mortalidade infantil. A Maju, que mora no Distrito Federal, faz uma série de tratamentos e fisioterapias para manter e desenvolver as ações básicas, como comer e respirar. Nós descobrimos o diagnóstico da Maju, ela tinha 1 ano de idade e daí já demos início a todos os tratamentos da Maju. Atualmente a Maju tem uma rotina de fisioterapia, em casa. Ela tem todos os cuidados, ela faz fisioterapia, faz fonoaudióloga, faz natação, fisioterapia respiratória, tem todo um cuidado, tem uma equipe, ela consulta com um neuro, especialista na síndrome. Para garantir o pleno desenvolvimento da menina, a família trava na justiça uma batalha judicial para conseguir o Zolgensma. O medicamento, conhecido como o mais caro do mundo, custa cerca de 12 milhões de reais e foi autorizado pela Anvisa no Brasil em 2020, mas ele não é disponibilizado pelo SUS. Pela rede pública, o Ministério da Saúde oferece o Spinraza, autorizado pela Anvisa em 2017. O Zolgensma, no entanto, é o único remédio no mundo que, segundo a Novartis, farmacêutica produtora, atua diretamente na raiz da atrofia muscular espinhal, substituindo a função do gene ausente ou não funcional em uma única aplicação, demonstrando benefícios clínicos e representando uma mudança significativa no tratamento da doença. Além disso, o Spinraza demanda aplicação periódica, o que provoca maior sofrimento, conforme explica a mãe de Maria Júlia. A Maju faz uso de uma medicação, que ela toma ela pelo plano de saúde, que se chama Spinraza. A cada 4 meses a Maju entra no centro cirúrgico para fazer a aplicação dessa medicação, que é feita uma punção lombar, e nós estamos em busca do Zolgensma. A família da pequena Kiara Liz, que também tem AME, precisou travar luta semelhante. Os pais dela fizeram uma enorme campanha no Distrito Federal, arrecadaram cerca de 5 milhões de reais. Além disso, conseguiram na Justiça uma determinação para que o Ministério da Saúde completasse o valor para a compra e aplicação do remédio. Em 19 de novembro de 2020, Kiara Liz recebeu o Zolgensma e a evolução foi imediata. Já nos primeiros 15 dias após a infusão, nós já observamos as mudanças. A Kiara não rolava, ela não engateava, ela mal levantava o bracinho. E toda vez também que a colocávamos de barriga para baixo, ela chorava. Logo após a infusão do medicamento, com poucos dias, ela nunca mais chorou de ficar de barriguinha para baixo. E ela só foi se fortalecendo. No Superior Tribunal de Justiça, STJ, pelo menos 13 decisões recentes em ações que pedem o acesso e aplicação do Zolgensma foram localizadas pela reportagem. Já no Supremo Tribunal Federal, foram encontradas 7 decisões. Nem todas são favoráveis. Em alguns casos, o julgador entende que a criança pode ser tratada com outro medicamento, que faltam laudos médicos que comprovem a necessidade da aplicação ou que o valor a ser desembolsado pelo governo no remédio é desproporcional. Para garantir que pedidos na justiça não sejam mais necessários e que todas as crianças que têm AME tenham oportunidade de tomar o Zolgensma nos primeiros anos de vida,
tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga o SUS a fornecer o medicamento às crianças diagnosticadas com a doença. A proposta é do deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Ele requer que a tramitação do texto seja em caráter de urgência, direto no plenário da Câmara, para garantir a aprovação mais rápida e salvar vidas. Milhares de crianças vão morrer enquanto isso, se passar pela parte burocrática por todas as comissões. Por isso nós estamos fazendo um apelo e conseguimos as assinaturas necessárias, através dos líderes partidários, mais de 171 assinaturas. Agora só depende do nosso presidente, Arthur Lira, para levar a urgência, levar ao plenário da Câmara Federal e salvar milhares de crianças. O advogado do Programa de Saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explica que o elevado custo do Zolgensma é a principal questão que dificulta a incorporação do medicamento ao SUS. Um preço muito alto, um medicamento de alto preço, acaba dificultando a compra pelas entidades do SUS, como o Ministério da Saúde, dificultando, portanto, que esse medicamento chegue ao usuário final, que é quem mais precisa. É importante entender que, para o medicamento chegar até o SUS, ele precisa ser registrado na Anvisa, que vai basicamente dizer que aquele produtor pode ofertar um medicamento com eficácia, segurança e qualidade. Depois ele passa pela CMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que define um preço máximo autorizado para aquele medicamento, e depois ele já pode ser comercializado no país, mas ele vai passar pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao SUS, a CONITEC, que é uma entidade que define se esse medicamento vai ou não ser ofertado na rede pública. A CONITEC faz muito uma análise de custo e de benefício, comparando aí o custo e os benefícios que esse medicamento traz para o usuário. Então, a questão do preço, mais uma vez, acaba sendo uma barreira de acesso. Mas por que tão caro? O que justifica que o único remédio capaz de parar o avanço de uma doença degenerativa que matou quase 20.500 pessoas no país entre os anos de 1996 e 2019, sendo 5.919 moradores do estado de São Paulo, custe tanto? Questionada sobre a razão do Zolgensma custar 12 milhões de reais, a farmacêutica suíça Novartis respondeu em nota que o Zolgensma é um medicamento classificado como terapia avançada e tem um mecanismo de ação único, que a empresa leva em consideração evidências que sustentam o ganho terapêutico oferecido pelo tratamento, o processo de produção complexo com diferencial de aplicação e benefício ao longo dos anos. Além disso, afirma que a terapia gênica representa uma nova era na medicina para doenças raras, que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil nascidos vivos, e que é uma terapia altamente inovadora e transformadora para uma doença genética progressiva e devastadora. Por fim, a Novartis declara que o Zolgensma tem um preço consistente em todo o mundo, com base no valor que fornece aos pacientes. O IDEC alega que, além do pioneirismo e inovação, há questões de mercado envolvidas na precificação deste remédio, como qualquer outro produto. O preço é definido, em princípio, pela empresa. E quando a empresa não tem concorrente, quando a empresa é a única fornecedora, ela acaba tendo uma liberdade muito grande para fixar preços muito elevados. O que as empresas alegam em caso de medicamentos inovadores, como é o caso do Zolgensma, é que elas incluem nesse preço final o quanto elas gastaram no processo de inovação. Inclusive o risco que elas tomaram nesse processo de inovação. O processo de inovação é um processo de pesquisa e desenvolvimento que leva à criação de um novo medicamento, um processo incerto. Então, em tese, elas teriam gasto nesse processo e incluem aí no preço final. No entanto, é muito importante destacar que esses processos não são custeados só pelas empresas. O próprio caso do Zolgensma envolve financiamentos públicos. Então, uma questão que muitas organizações levantam é se é realmente legítimo um preço tão elevado, uma vez que esse processo de inovação nunca ou quase nunca é realizado de forma exclusiva pelas empresas. O IDEC afirma ainda que, ao ser autorizado no Brasil, o Zolgensma passou pela avaliação da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, a CMED, que definiu o valor máximo de R$ 2.878.000 para a comercialização do produto no país, valor 76% mais baixo que o custo nos Estados Unidos. Quem conseguiu a aplicação do remédio e viu de perto a AME ser freada, possibilitando o desenvolvimento normal da infância, luta e defende que outras crianças tenham o mesmo direito. Toda criança que tem AME precisa desse remédio o mais rápido possível, porque é uma doença devastadora, uma doença que causa falência diária dos neurônios motores. E é uma luta contra o tempo, porque quem tem AME
tem pressa. Enquanto o remédio não é incorporado à lista do SUS e a Justiça não dá uma resposta favorável ao pedido da pequena Maju, a família dela mobiliza campanhas, faz rifas, carreatas e pede doações através da página Cure Maju no Instagram. Se você puder, ajude-a.